Olá, meus amigos. Estamos aqui hoje com Adalberto Hofner para apresentar um pouco da história desse cidadão joinvilense que tem sido modelo para vários de nós através do seu trabalho como evangelizador e hoje com seu programa de entrevistas aqui na Rede Mundial de Computadores através do YouTube. Uma iniciativa inovadora, diferente e que, para marcar essa passagem, essa comemoração de alguns programas já funcionando com êxito, a gente resolveu apresentar efetivamente quem é o Adalberto e qual que é a sua proposta, a sua mensagem através do programa Adalberto Hofner Evangelista. Seja bem-vindo, Adalberto, ao seu próprio programa. É muito gostoso poder fazer essa inversão e trazer e apresentar você, figura ímpar da nossa Joinville, para a nossa comunidade. Boa tarde a você que está nos assistindo, boa tarde, Jonas. Sou grato por esta possibilidade que tens me dado aí, o que o grupo tem me dado para falar um pouquinho com o joinvilense sobre Adalberto Hofner. E aí vem uma parte importante. O Adalberto sempre fala que ele tem as colinhas dele, para apresentar os entrevistados, os convidados, e não por menos a gente também faz uso desse recurso. Então, apresentar um pouco da história do nosso Adalberto, depois eu vou fazer algumas perguntas que até vão auxiliar nossa comunidade a conhecer um pouco melhor. Okay. Mas Adalberto Hofner, casado com Eli Alves da Costa Hofner, pai de 4 filhos, sendo Marlon, Nayara, Carla e Kíria, avô de 5 netos, Nicolas, Victor, Hugo, Miguel, Sofia e Melissa, membro da Igreja da Assembleia de Deus, onde possui a ordenação ministerial de evangelista, inclusive que é a inspiração para o trabalho que estamos realizando, membro do Conselho de Pastores de Joinville, ministro de palestrante de casais, jovens e adolescentes, ministra a Palavra de Deus em igrejas cristãs a convite da comunidade, de todo o panteão de igrejas que nós temos à disposição. O Adalberto ele faz um trabalho de peregrinação, acompanha o trabalho dos pastores, sempre está à disposição para ato ministerial. Ele é formado em ensino superior em teologia, através do Instituto Teológico Peniel, correto? Peniel. Isso. Técnico em administração pelo Colégio Santos Anjos, além de diversos cursos de liderança, oratória, que permite que ele leve a palavra efetivamente às pessoas. Ele também faz parte do CETRAN, como conselheiro tutelar, através de uma ONG não governamental, que está aqui atrás, com Fé pela Vida, que tem uma história muito bonita, importante para a história do Adalberto e para nós, enquanto comunidade, uma lição maravilhosa que se é aprendida. Também já foi assessor parlamentar, já foi conselheiro atendimento do gabinete do vice-prefeito de Joinville, na Câmara de Vereadores foi chefe de gabinete, entre diversas outras atuações junto ao poder público, o que lhe trouxeram uma carreira pública, como voluntário, como servidor, como evangelista, muito mais atuante na nossa cidade do que simplesmente estar à disposição. Ele tem uma trajetória, tem uma carreira e sempre a colocou à disposição de nós. Esse é, muito brevemente, quem é o Adalberto. Mas, quando a gente fala de Adalberto Hofner, a gente começa a imaginar, quem é esse cidadão? Adalberto, conta um pouquinho da história da tua família, da tua história aqui na nossa Joinville. A comunidade precisa conhecer você um pouco melhor. Bom, a família Hofner, através do Karl Friedrich Gustav Hofner, nascido em 1830 em Hamburgo, na Alemanha, ele veio como imigrante à colônia Dona Francisca, ainda não era nem Joinville, em 1855. Foi a 5ª barca Colón a chegar, a aportar aqui em Joinville. Então foram 72 dias de viagem. Tenta imaginar só a qualidade nessa viagem, da Alemanha até aqui, 72 dias dentro de uma barca. O Karl, o meu tetravô, ele tinha 4 irmãos,
2 sendo pastores protestantes, um diretor de faculdade, Universidade de Jena, e outro da polícia de Berlim, diretor na polícia em Berlim. Juntamente com ele, além da esposa e um filho que tinha 2 anos quando eles saíram da Alemanha, viveu mais 2 anos aqui, então com 5 anos aqui veio já a falecer. Juntamente com ele veio Anaton, irmão, e um dos pastores protestantes lá. Então já veio como missionário para cá. Então, se nós irmos na Igreja da Paz, a Igreja Luterana Protestante aqui na Rua do Príncipe, tem a história do pastor Anaton ali, como um dos primeiros membros evangélicos a chegar na cidade de Joinville. E depois, com o desenvolver, quando eles chegaram aqui, em 1855, aqui em frente à prefeitura, tem inclusive ali uma barca, tem um estilado ali, uma barca Colombo, mais ou menos parecido com a que veio, a original. Eles ficaram por ali, na época a Rua do Porto, hoje a Rua 9 de Março, ficaram residentes ali um período, e depois, como ele era de formação, olha só essa, ele era formado em tintureiro, formação de faculdade dele era tintureiro, e como ele precisava de águas para trabalhar a sua tinturaria, trabalhar a sua profissão, ele foi morar ali hoje na rua, onde é a Rua Independência, que ali tinha nascente de água com abundância. Então ele foi morar ali, até porque ele recebeu como dote para colonizar aquela região. Se nós buscarmos hoje aqui Anita Garibaldi, Getúlio Vargas, até a Rua Sorocaba, e no sentido lá 101 por ali, essa área ali toda foi doada ao meu tetravô para que ele fizesse a colonização dessa área. Então, trabalhando ali, começou com a sua família, depois foi crescendo, a região também foi crescendo, e ele começou a trabalhar, e como tinha poucos moradores ainda aqui na colônia Dona Francisca, ele pegava os seus produtos e ia vender em São Francisco, e depois Desterro, hoje Florianópolis. Ele saía daqui em caravana, em cima de mulas e cavalos, com os seus produtos a pé. Levava meses para chegar em Florianópolis, porque ele ia lá por cima. Descia onde hoje é a Serra Rio do Rastro. Não conhecia aqui o caminho pelo litoral, eles iam por cima, cara. Impressionante. Então levava meses para chegar lá com os produtos que ele produzia aqui na sua tinturaria. E retornava, e assim começou esse trabalho aqui em Joinville. Então, meu tetravô, imigrante, colonizador aqui da cidade de Joinville. A história da família Hafner se confunde. Já perceberam que eu falo um pouco trocado ou truncado sobre o nome, né? Mas isso o Adalberto me permite, até que fica mais fácil do que tentar pronunciar certo sempre. Mas a história da família Hafner, ela se confunde com a história de Joinville. Sim. E isso é muito gostoso de observar, porque essa tradição, essa consolidação do trabalho, do voluntariado, ele tem raízes. Essas raízes acompanham você. Mas ter raízes, às vezes, não é o suficiente para motivar uma vida evangelizadora. Conta um pouquinho para a gente, como é que foi a tua história enquanto pastor, enquanto evangelizador, enquanto missionário, não é? O que te levou a seguir os passos da família para levar a palavra de Deus às pessoas? Bom, como eu já falei aqui no início, o irmão do meu tetravô já veio como pastor protestante para cá, e depois, seguindo o legado dele, não do meu tetravô, mas sim do irmão, do tio-avô, o meu bisavô, ele também continuou na igreja luterana. O meu avô, também luterano, protestante luterano, até a chegada em Joinville. Você que é daqui conhece um pouco da história da igreja em Joinville, a igreja, principalmente a Assembleia de Deus, ou a igreja protestante em si. Chegou em Joinville o missionário Virgil Schmidt, veio trazendo a palavra e também o ministério da Assembleia de Deus para a cidade de Joinville. O meu avô, ele estava, Jonas, desenganado. Os 2 pulmões dele tinham diluído.
tinham se tornado água. Completamente estava desenganado, com poucos dias de vida. E quando Virgil chegou em Joinville, soube dele, e meu avô também o procurou, e o Virgil orou por ele. Você que tem fé, pega essa. O Virgil orou por ele, ele na hora, ele recebeu, Deus deu para ele 2 pulmões novinhos. 2 pulmões como que de bebê, foi o que foi falado inclusive na época lá. Então com isso meu avô, ele migrou da igreja protestante, igreja luterana, para a Assembleia de Deus, foi um dos primeiros membros da Assembleia de Deus aqui em Joinville, um dos primeiros membros, e juntamente com Antônio Lopes, Francisco Lemos e mais um outro que me fugiu à mente agora, foram os 4 primeiros presbíteros separados no Ministério da Assembleia de Deus de Joinville. Após ele, o meu pai, também, Adolar Hepfner, você que é joinvilense ou está aqui já há bastante tempo, vai lembrar desse nome, Adolar Hepfner, foi que o meu pai deixou um legado tremendo em Joinville aqui, pastoreou várias igrejas, abriu várias igrejas na cidade de Joinville, que eram congregações menores, outras nem tinham. Então, um exemplo que eu vou deixar aqui, ele pastoreou por um tempo a congregação na rua Fátima, que é a congregação do Fátima. Então lá tinha os cultos normais da igreja, as terças, quintas, sábado e domingo. As segundas e quartas e sexta ele começou a fazer culto em sala de irmãos no Guanabara, na rua Teresópolis. E hoje tem congregações lá. Se você for lá na Ursa Maior, tem uma baita de uma igreja lá que meu pai começou o trabalho na sala da casa do irmão Pinho. Então isso foi em vários. Costa e Silva, quem conhece a igreja do Costa e Silva, Assembleia de Deus, no morro, um baita templo lá. Meu pai começou ministrando e dirigindo na casa de um Silveira, lá na Rui Barbosa. Aí a igreja comprou o terreno ali, foi feita a terraplanagem, construída. Então meu pai tem isso aí. E seguindo ele, eu não tenho o ministério pastoral, né? Mas sigo o legado da minha família, que começou desde a sua chegada em Joinville, tio-avô, avô, meu pai, e eu sigo esse ministério também, esse trabalho, mas de uma forma voluntária, né? Eu não sou integrado à igreja, eu faço de uma forma voluntária, pois não. É bacana você pontuar isso, antes até eu me referi, peço desculpas, foi questão de desconhecimento. Você comentou agora, você não tem um ministério pastoral, mas você é evangelizador e missionário, correto? Eu sou evangelista na igreja, porque tem a hierarquia ministerial na Assembleia de Deus, é auxiliar, diácono, presbítero, evangelista, pastor, né? Mas tem daí o pastor que é realmente separado ministerialmente, ele trabalha pela igreja, ou para a igreja. E tem outros, como no meu caso, evangelista, presbíteros, que são voluntários, prestam o serviço, mas de forma voluntária. Onde eu sou professor da Escola Bíblica Dominical, onde eu trabalho com o departamento de casais, departamento de missões e assim por diante. De uma forma bem para leigo, como é o meu caso. Enquanto que o pastor é responsável por uma comunidade, você é responsável por guiar e orientar diversas comunidades naquilo que tu pode como voluntário. Seria isso? Eu posso estar ativo em uma comunidade, trabalhando com os departamentos. Então, liderando departamentos ou ministrando nos departamentos. Eu poderia, sem dificuldade alguma, também ser um pastor local. Posso, né? Mas eu não tenho essa chamada pastoral. Até quando o pastor, que hoje é nosso presidente, me convidou, eu falei para ele, não vai dar para mim, não tem, eu não tenho esse legado do meu pai. Eu não tenho essa chamada ministerial pastoral, né? Eu trabalho a retaguarda, amo servir, tanto que eu trabalho, inclusive, sirvo ao Conselho Pastoral de Joinville, na retaguarda, servindo os pastores da cidade de Joinville. Que importante a gente ter esse esclarecimento e conhecer um pouco melhor o teu trabalho. Por isso até eu vou me aproveitar e vou também conhecer e me aprofundar um pouco mais, Adalberto, porque é gostoso conhecer essa história e conhecer os diferentes trabalhos que podemos realizar. Né? E aí eu gostaria de saber de você um pouquinho mais. Nós temos aqui atrás Com Fé pela Vida, Associação de Trânsito, né? Que é um trabalho voluntário, que é uma história voluntária construída por você ao longo dos anos. Eu gostaria que você também comentasse um pouquinho como é que é o trabalho voluntário
fora do ministerial, vida pública, e é a pessoa pública do Adalberto, né? Quem publicamente seria o Adalberto hoje? Bom, eu recebi em 98 um convite. Eu estava trabalhando com a Bardal na época, era técnico em lubrificantes industrial, na linha industrial da Bardal, e eu recebi um convite para vir fazer um trabalho específico para um candidato a deputado estadual na época que estava indo para a sua reeleição. Eu vou falar o nome dele aqui, é um grande amigo, tá? É um cara que me ensinou muito, que é o ex-deputado Adelor Vieira. Bacana. Foi 3 vezes deputado estadual, deputado federal, um grande amigo, tenho amizade com ele até hoje, com os filhos e tudo mais, e ele aprendi muito com o Adelor. Então ele me fez um convite para fazer um trabalho específico. E como eu sou, tipo, você assim, detalhista, eu fiz e apresentei para ele aquele trabalho, que ele olhou e disse, cara, mas eu só queria uma quantidade, só saber quantas igrejas evangélicas tem em Joinville. Eu apresentei para ele as igrejas, o nome do pastor, local, endereço. Então apresentei para ele e ele me convidou para fazer um trabalho daí, onde eu comecei a participar do Conselho Pastor de Joinville. Daí eu comecei a trabalhar as comunidades na cidade de Joinville na área pública daí, né? Na área pública, servindo os pastores. Iniciei isso em 98. Em 2000 eu fui convidado a trabalhar na Câmara de Vereadores, em 2000. Trabalhei até março de 2005. Como chefe de gabinete, inclusive, no vereador. Em março de 2005, ele não se reelegeu aí, na eleição de 2004. Eu fui a Portugal, fiquei até final de ano em Portugal, final de 2005, e quando retornei, recebi o convite para trabalhar no gabinete do então vice-prefeito Rodrigo Bornal, que também aprendi muito ali no gabinete. Eu era o coordenador de atendimento do gabinete. Então, ali conheci muito da cidade de Joinville, me aprofundei muito na cidade de Joinville, das necessidades, carências. Esse é um ponto que vale a pena até fazer um destaque. Também já tive a oportunidade de estar do outro lado, junto ao serviço público. Hoje eu trabalho no ramo empresarial, atendo empresas, mas já tive a oportunidade de trabalhar um pouco no serviço público. A gente só conhece, valoriza e respeita o serviço público depois que a gente trabalha um pouquinho lá. Verdade. A gente começa a entender como a máquina funciona, como funcionam os bastidores e como você respeitar esse processo, que não é o mesmo processo de uma corporação ou de um mercado aberto, né? Onde que o prazo é sempre curto, o recurso é sempre alto e o interesse é sempre mínimo. Lá o interesse é absurdamente alto, o prazo não existe pelo volume e o recurso é ínfimo porque ele é controlado. Então são outras realidades e os nossos servidores, principalmente de Joinville, a esmagadora maioria faz um trabalho hercúleo, merece respeito e gratidão da comunidade. Sim. É lógico, existem aquelas pérolas que a gente sabe que têm suas peculiaridades, seus problemas, seus defeitos, mas a esmagadora maioria dos servidores, e fica aqui o meu abraço para eles, merece o nosso respeito, e só quem já trabalhou minimamente do outro lado sabe a realidade que o servidor passa e como fazer essa ponte entre mercado aberto e serviço público. Olha, aprendi bastante depois. Em 2008 eu voltei a trabalhar na Alesc, trabalhei por 10 anos. Em 2014, vou tocar rapidamente, tá? Eu sofri, em 2014 para mim foi um divisor de água, tá? Eu posso falar assim, pela situação acontecida, né? Você vai lembrar disso, dia 15 de dezembro de 2014, na Rua Guanabara, em frente ao botãozinho de rosa ali, o CI, uma Kombi avançou para cima de uma mãe com a criança no colo, a matou na hora, né? Atropelou em cima da faixa de pedestre, que era minha esposa, e a Kíria, que hoje está com 14 anos, na época tinha 5, estava no colo dela, foi ao hospital, com bastante traumas, né? Pulmão perfurado, apêndice rompido, e daí por diante foram 6 horas e meia de cirurgia, isso em dezembro. E de lá para cá já são 9 anos que eu não comemoro mais com a minha família o Natal. Eu não consigo mais porque no dia de Natal ali, de 2014, a Kíria ficou sabendo que a mãe dela tinha morrido.
de uma forma... deixa quieto. Mas aí, em março já de 2015, mesmo ainda estando sofrendo com a perda ali, eu criei a ONG Com Fé pela Vida para trabalhar de forma voluntária com as famílias enlutadas pelo trânsito. E numa parceria com uma associação também lá de Curitiba, trabalhamos um bom período aqui, atendendo famílias enlutadas. E, Jonas, é impressionante, cara. Nós encontramos cada caso de depressão, tá? Da pessoa ter desistido da vida mesmo, não querer mais porque perdeu o pai atropelado, porque perdeu a mãe, ou porque perdeu um filho, uma filha de uma forma assim grotesca, por falta de atenção, por quem está dirigindo um carro ou guiando uma moto, não se ligar na sinalização, não respeitar a sinalização que existe nas ruas e atropelar e tirar de uma forma imediata assim, né? Grossa a pessoa. Não dá tempo para que ela possa se despedir de uma forma. Então eu criei essa ONG, trabalhamos bastante e depois foi retirado o aporte financeiro, a empresa, a outra associação retornou para Curitiba e ela me deu eu continuei o trabalho de forma voluntária, né, junto à prefeitura, inclusive com a Escola Pública de Trânsito. Hoje a gente faz palestras nas escolas, em empresas, falando a respeito disso e para quê? Que é até o slogan que nós usamos. Você não seja uma vítima, uma próxima vítima no trânsito. Então, os cuidados que devem ser como pedestre ou como motorista ou piloto. A gente poder escutar um pouco da tua história, das coisas boas, das vitórias e das dores, nos dá uma dimensão de como você foi forjado pela vida. E repetindo a frase que esses dias eu escutei, tive a oportunidade de escutar um amigo nosso, Detrans, né, comentar, é por causa do teu trabalho que muita gente hoje ainda está viva. E isso é direta ou indiretamente, pela influência, pela história, pela lembrança e pelos atos. Em nome dessas pessoas já eu te digo, muito obrigado. Porque, graças a Deus, eu não passei por isso. E, graças ao teu trabalho, eu espero nunca passar por isso. Deus queira. Por isso, continue. Por favor, continue. É uma missão que nós tomamos, né, Jonas? Eu tomei isso como missão, tá? Mostrar às pessoas, a você que está nos assistindo, eu talvez não conhecia essa minha história, mas você está me assistindo agora, está conhecendo, e quando estiver nas ruas de Joinville ou viajando, o cuidado, a velocidade que é para transitar na rua, fique dentro dessa velocidade, 40, 60, 80, respeite faixa de pedestre, respeitar o pedestre, ele tem todo o direito, porque nos ensinado, e eu procuro também ensinar isso, o mais fraco tem que ser respeitado. Então, o ciclista respeita o pedestre, o motoqueiro respeita o ciclista, o carro respeita o motoqueiro, o caminhão respeita o carro, assim por diante, porque é o mais fraco. Como é que você vai resistir a uma batida de carro, como pedestre? Não tem como. Não vai acontecer nada com o motorista ou com quem estiver dentro do carro, do veículo. Blindado, né? Ele está blindado. Ele está blindado, mas quem está a pé ali, não está, não tem como. Então, respeitar sempre o pedestre. Ele fez menção que vai atravessar a rua na faixa de pedestre, dê o sinal de alerta ali, deixa ele atravessar. Quando chegar no outro lado da rua, aí você vai embora. Esse 10 segundos ali, 20 segundos que não vai atrapalhar a vida de ninguém, por respeitar um ser humano, não vai. Né? E a mesma coisa falo com os motociclistas, os ciclistas. Hoje nós temos quilômetros e quilômetros de ciclovias na cidade. Ei, ciclista, tem a ciclovia, ande nela, não vá no outro lado da rua. Não vá na calçada. Não vá na calçada, vá na ciclovia, tá? Deixa a calçada para o pedestre, o outro lado para que o carro possa estar lá andando certinho. Então é importante quanto o pedestre atravesse na faixa. Na faixa. Ande na calçada, Isso. respeite também os carros, as bicicletas, Claro. as motos.
né? É uma via de mão dupla na brincadeira, com certeza, mas que é importante ser relembrada. Adalberto, eu acredito que para essa primeira grande experiência de contar a tua história, e teremos muitos mais episódios como esse, vai ser gostoso a gente rememorar isso, você pode mostrar um pouco para a nossa comunidade, para a nossa Joinville, quem é o Adalberto, da onde veio, da onde surgiu essa figura icônica que nós temos no meio político, no meio público, no meio do voluntariado, no meio do evangelho, né? Então, da onde surgiu? Por que tem tanta força? Por que é tão motivado a fazer e a trabalhar? Isso vem de quem você é, da Forja da Vida. Sim. Muito obrigado pela oportunidade que tu me desse de fazer o papel do Adalberto. Normalmente é ele que fica sentadinho aqui. O convidado do outro lado, hoje eu disse, você vai para lá que eu vou te perguntar. Né? Então certo. É gostoso a gente poder abrir um pouco esse livro para que as pessoas conheçam a história e conheçam as motivações. E conheçam tudo que tu pode vir a fazer por todos nós através do teu trabalho evangelista. Sim. Muito obrigado. Deixo aqui aberto espaço para as suas considerações finais, como é de praxe, né? Nosso convidado poder se manifestar. Fique à vontade. Eu vou dar aqui todas as honras ao meu Deus, né? Gratidão a Ele, porque Ele tem, claro que a vida tem me ensinado muito, mas a força vem dEle, né? Eu sei que Ele permite e permitiu a mim, como permite a você também, passar por algumas coisas, mas Ele não dá além daquilo que podemos carregar. Então, Ele me permitiu várias coisas já na vida, mas quando eu precisei dEle, Ele estava ali para me salvar, para me resgatar, para me carregar no colo muitas vezes. Então, eu sou grato a Deus, sou grato à minha família, sou grato a vocês, né, e a você agora, por ter dado essa possibilidade aqui de nós conversarmos um pouquinho. Cara, me tirou do meu lugar. Não, vai lá que nós vamos falar contigo hoje. Zero. Hoje eu vou falar contigo hoje. Então, sou grato a isso. E você que está nos assistindo, depois ele termina ali, tem a nossa rede social, lá está a minha história, parte dela também, tem parte lá do meu currículo, parte da minha árvore genealógica, se quiser aprofundar um pouquinho mais, está tudo lá, desde a saída de Hamburgo até o retorno e hoje como é que está a família. Então, e que Deus abençoe você, muito obrigado por estar nos assistindo, obrigado, Jonas. Nos acompanhe nas redes sociais, em breve teremos novidades. Né? Fiquem ligados no canal Adalberto Hofner no YouTube, sempre tem algum vídeo novo saindo, alguma entrevista bacana, alguma utilidade pública para a nossa Joinville, alguma palavra de fé e de evangelização para mudar o nosso dia, mudar a nossa vida. Muito obrigado, Adalberto, pela honra de poder fazer o papel do entrevistador no dia de hoje, e contem sempre conosco, nos acompanhem, vem novidade boa por aí.